1 Tessalonicenses 5:19. Você que se achou, pode colocar de pé, para a gente fazer a leitura. Diz assim: não apaguem o espírito. Mais uma vez, não apaguem o espírito. É isso aí, pode sentar. É isso aí, tem dia que nós lemos muito, tem dia que nós lemos pouco. Se você não leu sua Bíblia hoje, não valeu, tá? A leitura aqui, você vai ter que chegar em casa, fazer sua leitura hoje. Não apaguem o Espírito Santo de Deus. Essa mensagem, a última vez que eu preguei essa mensagem, foi dia 23 de fevereiro de 2023. É uma mensagem que precisa sempre estar no nosso coração, porque é uma mensagem, como se diz, de manutenção da nossa caminhada, da nossa fé. É uma mensagem que, tempo após tempo, a gente tem que estar relembrando sobre essa mensagem, porque senão a gente vai caminhando por caminhos cada vez mais escuros e mais distante do Espírito Santo de Deus. Que o que faz isso aqui que nós estamos vivendo aqui, ser uma igreja, é o Espírito Santo de Deus. Tira o Espírito Santo daqui. O que pode ser isso aqui? Um clube, um local de palestras, um teatro, qualquer coisa, só não é igreja. A igreja é definida pela presença do Espírito Santo. Na verdade, a igreja começou no dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo. 120 pessoas orando, clamando ao Senhor para que viesse do alto poder, e eles receberam e foram vistos por eles línguas repartidas como de fogo. Um som que veio do céu como de um vento impetuoso, e todos ficaram cheios do Espírito Santo. E ali começa a igreja. Então aqui só é uma igreja se tiver o Espírito Santo de Deus. E por isso que a gente não pode deixar ele apagar. Por isso que a gente tem que falar sobre ele. Porque a Igreja Missão Ágape é um lugar de recomeço, não um lugar de frieza. É um lugar de você recomeçar a sua vida cristã, é um lugar onde Deus deu uma oportunidade para mim, deu oportunidade para o pastor Robson, deu oportunidade para muitos estar aqui, a gente tem um recomeço com o Senhor e como igreja, mas não um lugar de a gente abandonar o Espírito de Deus e entrar numa comodidade, vivendo por osmose, vivendo uma forma de qualquer jeito. É preciso a gente buscar o Espírito Santo de Deus. E muitas das vezes a gente deixa de buscar o Espírito Santo de Deus por experiências ruins que a gente teve. A gente teve algum momento da nossa vida, ensinaram para a gente errado sobre o Espírito Santo, alguma doutrina errada, a gente teve algum relacionamento errado com ele, ou pessoas que acharam que tinham o monopólio do Espírito. Vocês conhecem gente assim? Que acha que o Espírito Santo é um cachorrinho na coleira, que qualquer hora ele vai soltar o coleiro e vai falar assim, pega. Um dia a gente estava aqui, chegou um cara, mas numa altivez, há uns 3 anos atrás, no final do culto, falando para eu e o pastor Robson, que depois do batismo, era para a gente aproveitar o momento e ministrar o Espírito Santo das pessoas. Falei, você tem essas manhas? Que eu não tenho essas manhas, e Jesus não ensinou essas manhas para a igreja. Porque Jesus diz para Nicodemos, o vento sopra onde quer. Aleluia. O Espírito Santo sopra aonde quer. 1 Coríntios 12:11 diz que todas essas coisas, porém, são realizadas pelo único Espírito, e ele distribui individualmente a cada um como quer. Quem que manda em Deus? Quem pode ser o conselheiro de Deus? Quem sonda o coração de Deus? Quem pode virar para Deus e dizer, faça, não faça? Quem pode fazer isso? Ele é Deus, ele é soberano. Se o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, Deus, no mesmo nível que o Pai e o Filho, como nós podemos tratá-lo como se fosse um cachorro na coleira? Então são coisas como essas e outras várias coisas que às vezes nos afasta do Espírito Santo de Deus. Mas eu tenho algo para falar com você. Você já comeu coxinha e teve dor de barriga, e você continua comendo. Então, não faz sentido, por uma experiência ruim que você teve, você parar. Não faz sentido. É preciso a gente buscar o Espírito Santo de Deus. Agora fica uma pergunta. Não apagar o Espírito Santo, não é verdade? Não extinguais, o texto que a gente leu diz não extinguais, não apagais, não apaguem, não abafai o Espírito Santo de Deus, seja qualquer versão.
Agora, quanto tempo, uma pergunta para nós, pergunta franca, honesta, há quanto tempo você não é cheio do Espírito Santo de Deus? Porque existem duas coisas. Existe você ter o Espírito Santo de Deus. Essa igreja acredita, como confissão de fé, que o batismo no Espírito Santo é a partir do momento que você crer. Essa é a nossa confissão de fé. Se você quiser, nós te arrumamos ela para você ler. Você creu em Cristo como Salvador da sua vida, você é batizado no Espírito Santo, com o Espírito Santo. Agora, ter o Espírito Santo e ser cheio do Espírito Santo são duas coisas totalmente diferentes. Como é que a gente percebe isso na Bíblia, Elvis? João 21, Jesus ressurreto entra pela casa e sopra o Espírito neles. João 21, Evangelho de João. Agora, no dia de Pentecoste, eles são cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Então, Deus quer não somente que a gente tenha, mas que a gente seja cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Quer um exemplo? Como a gente pode estar vivendo uma vida longe dessa realidade de ser cheio do Espírito Santo? Sansão. O texto diz que Sansão, então ele chamou, Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou, sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor tinha o deixado. Então preste atenção, apesar das diferenças de atuação do Espírito Santo entre o Velho e o Novo Testamento, a questão é, houve uma mudança na vida de Sansão, e ele nem percebeu. É o que pode estar acontecendo comigo, se de repente você foi cheio do Espírito Santo em algum tempo lá atrás na sua vida, e hoje mudou e você nem percebeu, como Sansão. O Espírito de Deus no Velho Testamento vinha sobre juízes, reis, profetas, capacitando homens para o trabalho. O Espírito Santo atuava no Velho Testamento. Os homens criam no Velho Testamento. Como Abraão poderia crer sem o Espírito Santo de Deus? O Espírito Santo de Deus não veio ineditamente em Atos 2. A Bíblia fala que Simeão, na porta do templo, quando Maria e José chegam para apresentar Jesus, ele pega o Senhor pelos braços e diz aqui, eis aqui o Salvador do mundo. E a Bíblia fala que ele estava cheio do Espírito Santo. A Bíblia fala sobre João Batista antes do Pentecoste, cheio do Espírito Santo. Então, aqui, indiferente da forma de atuação do velho entre o novo, mas a regra, a lição que fica para nós é o seguinte, as coisas já podem ter mudado, a fila andou, a coisa mudou, o tempo passou e você nem percebeu. De repente você foi cheio do Espírito Santo lá atrás e o Senhor está falando conosco hoje. Por que parou? Parou por quê? Porque apagais, abafai o Espírito. Porque se o Espírito Santo de Deus tem a simbologia de um fogo, e viram ele línguas repartidas como de fogo. Deus se apresenta para Moisés numa sarça em fogo. Deus é fogo consumidor. Então, é como se diz, é o símbolo, um dos símbolos do Espírito Santo, o fogo. E você pode apagá-lo. Se o apóstolo Paulo está dizendo, não apagueis, é porque pode haver a possibilidade de ele apagar dentro de você, e diminuindo a chama cada vez mais fraca, mais fraca, mais fraca e mais fraca. A gente precisa entender que podemos apagar o Espírito Santo. A expressão não apagueis o Espírito Santo é uma metáfora fazendo ilusão ao Pentecoste, por isso devemos nos apegar. O apóstolo Paulo, quando ele diz, nesse texto que nós lemos, não apagueis, é uma metáfora que ele está usando, para a gente sempre conectar o Espírito Santo ao fogo, e a gente entender que ele pode apagar. Agora quer saber? Vamos lá para papo chato de pastor. Começou, chatice de pastor. Sabe o que apaga o Espírito Santo? Pecado. O pecado apaga o Espírito Santo. O pecado apaga. A gente pode usar a simbologia de Isaac, lá em Gênesis 26, que cavava poços, jorrava água boa, água limpa, mas vinham os filisteus e entulhava os seus poços. Enchiam de terra, de pedra os seus poços. Aonde jorrava a água, já não jorra mais. Aonde jorrava água boa, pura, limpa,
já não jorra mais. É o Senhor dizendo para mim, para você, para a sua igreja hoje: o Senhor quer que jorre água, de nós fluir rios de água viva. O Senhor quer que a gente tenha essa noção. O pecado apaga. O pecado apaga. É engraçado que a gente entende o relacionamento com o Espírito Santo de uma forma errada. O padrão bíblico sempre é uma vida de santidade e ser cheio do Espírito Santo. O pecado apaga o Espírito Santo em nós. A falta de relacionamento com Ele faz Ele também apagar. A falta de relacionamento. Quer um exemplo bom? Casamento. Falta de intimidade acaba com o casamento, sim ou não? Acaba. A falta de intimidade, falta de sexo, acaba de intimidade. O mais alto nível que um homem e uma mulher pode ter de intimidade. Sexo. Acabou isso? Acaba a intimidade, acaba o casamento. Casamento é definido por sexo, sabia, gente? Se não tiver sexo, não é casamento, não. Casamento é definido, só se configura casamento pelo ato sexual. Não, mas a amizade. Não, mas eu posso ser muito amigo de uma pessoa, mas não é casamento. Não, mas eu posso ser confidente. Não, o casamento é confidente, é ser amigo, é saber das coisas um do outro. Eu posso ser amigo de uma pessoa e ser confidente dela, mas não torna isso um casamento. O que define o casamento entre o relacionamento entre um homem e uma mulher é a intimidade. É a intimidade. Mas essa cabecinha é contaminada pelo pecado nosso, já fica assim, não sei dessas coisas não, mas no olhar de Deus o casamento é consumado no ato sexual. Falta de relacionamento com o Espírito Santo de Deus traz frieza, apaga. Não acha que você vai viver uma vida assim, de qualquer jeito, levantando, Instagram, TikTok, vivendo e ser cheio. É a falta de relacionamento. É a falta de orar. É a falta de semear. Paulo diz em Gálatas 6,8, quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição, mas quem semeia para o Espírito, colherá a vida eterna. Há um jeito de semear no Espírito, de viver, ter comunhão com Ele, ter intimidade com Ele, o mais profundo nível de intimidade. Quer um exemplo de como se semeia? Atos 1,14 diz que todos eles se reuniam sempre em oração. Foi assim que veio o Espírito Santo sobre eles, sabia? Sabia que assim que o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e sobre todas as outras pessoas que estavam no cenáculo? Eles estavam orando, estavam buscando. O Senhor falou assim: fiquem aqui até que se cumpra a promessa do Pai, até que vocês sejam revestidos de poder. Fique aqui orando. Eles estavam buscando, irmão. Eles estavam buscando, clamando, pedindo: Senhor, 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 reveste no teu poder, envia o teu Espírito Santo, cumpra a promessa de Joel sobre nós, mande sobre nós a tua promessa. A tua promessa. Qual é o padrão nosso hoje? Viver. Deixa a vida me levar. Vida leve. Aí chega domingo. Nossa, que louvor mais frio. A igreja, eu não gosto desse louvor, essas músicas. Eu gosto de música antiga. Aí um outro, eu gosto de música nova. Eu gosto de worship. Não, eu gosto de outro jeito. Aí fica arrumando, sabe? Fica tentando explicar, tentando achar explicação para a nossa frieza. É por isso que às vezes dentro da igreja, assim, um está fritando, queimando em Deus, sentindo a presença de Deus, e outro aqui, pô, bonito, hein? Olhando. É por isso que uns passam uma vida dedicada na presença do Senhor, semeando para o Espírito, mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna, orando, semeando, orando, lendo a palavra, buscando entendimento, clamando ao Senhor. Gente, se nós não tivermos o Espírito, Paulo diz que o Espírito Santo é o penhor da nossa salvação. Sabe o que é penhor? Quando você penhora, dá garantia. A garantia da salvação é o Espírito Santo em nós, na sua igreja.
Na igreja. A nossa responsabilidade é manter o fogo. A nossa responsabilidade. A responsabilidade sua. A gente confunde salvação e santificação nesse aspecto, sobre responsabilidade. Salvação, irmão, não tenta fazer nada para alcançar, não. Não tenta, esquece. É um presente dado dele para você. Ele entregou seu filho na cruz por você, para te salvar. Salvação, é um dom dele. Não tem nada que você possa fazer. Como Paulo diz em Efésios, para que vocês não se gloriem, para que nós não se gloriem. Já pensou? Nós ficar muito se esforçando aqui, dar bastante cesta básica, pegar roupa velha, nossa rasgada, ficar dando para os outros. E no final da nossa vida, chegar lá no céu e falar assim, com licença, posso entrar? Lógico. Empurrando o anjo na porta, você dá licença, seu porcaria. Deixa eu entrar aqui. Sabe com quem que você está falando? Filho do pastor. Já pensou? Para que ninguém se glorie. Agora, santificação não. Busca do Espírito Santo não. O apóstolo Paulo diz nesse texto aqui, não apagueis. Né? O texto não está assim, fiquem tranquilos que o Senhor não vai apagar o fogo. Ele vai ficar soprando o fogo em vocês e pondo lenha. A responsabilidade é nossa. Não se embriaguei com vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher do Espírito Santo de Deus. A responsabilidade. Sabe o que Jesus fez para nós? Morreu na cruz. Nos deu o Espírito de Deus. E agora tocou a bola assim, ó. Agora é com vocês. Santificação, oração, busca, se encher. Queimar no Espírito de Deus. É responsabilidade nossa. Precisamos ser cheios do Espírito para cumprir os nossos chamados. Aqueles que têm um sentimento dentro de si, aquele que tem algo dentro de si, uma indignação dentro de si sobre fazer algo na casa do Senhor. Como? Como você vai fazer? Não, eu vou estudar. Ai. Como você vai fazer? É só sendo cheio do Espírito Santo. Davi sabia disso. Ele diz assim, não me expulses da tua presença, nem tire de mim o teu santo, sem o Espírito de Deus dá para ser reino. Davi sabia. Não dá para ser. Sem o Espírito de Deus não dá para fazer louvor para Ele. Sem o Espírito de Deus não dá para pregar em nome dEle. Sem o Espírito de Deus não dá para evangelizar. Sem o Espírito de Deus não dá para fazer nada. Nenhum ministério que você possa pensar, por mais eloquente, por mais bom que você seja, por mais capacitado, por mais cantar bem que você cante. E é legal que na igreja do Senhor, o Senhor põe essas coisas muito bem no lugar. Que muitas vezes o que canta melhor não é o que conduz a igreja à adoração direito. Muitas das vezes o que canta, o que tem uma técnica, as pessoas olham assim e falam assim, não, está parecendo, está querendo se aparecer. Mas são pessoas cheias do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo. Mais uma coisa que a gente precisa compreender nessa dinâmica de ser cheios do Espírito Santo. Mais alguma coisa que a gente precisa entender. Está lá em Levíticos 10, você pode abrir sua Bíblia? Levíticos 10. Aleluia. Chorinho gostoso, irmão? Pode deixar. É bom. Vocês já estão imaginando aí já, né? Está preocupado já, né? Não, chorar assim tá bom, senhor. Você tem que ver Felipe. Não, boa, Marquinhos. Chorar aqui é bom, o negócio é de madrugada. Levíticos 10, do 1 ao 2, diz assim, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, ou em algumas versões, fogo estranho, sem que tivesse sido autorizados. Então saiu o fogo da presença do Senhor e os consumiu, morreram perante o Senhor. Sabe qual é a treta aqui? O Senhor tinha estabelecido o tabernáculo e teve a inauguração do tabernáculo. Ali o Senhor mandou fogo do céu e acendeu o fogo do altar. E esse fogo do altar tinha que ser mantido. Tinha que ser mantido.
pelos sacerdotes. Agora esses homens trazem fogo estranho, o texto não explica muito bem o que é, mas dá-se a entender que eles pegam lenha, qualquer outro material lá de fora e tenta trazer um novo fogo que não foi o Senhor que acendeu. O Senhor os consome. O nome disso chama fogo estranho. Quem acende o fogo, preste atenção, quem acende o fogo é Deus. Quem acende o fogo não é música, não é canção, não é pregador. Quem acende o fogo na igreja é Deus. Ele acende. Ah, pastor, não estou sentindo. Não é para sentir. Pastor, nunca acendeu. Se não acendeu, não sei. Mas o que vai acontecer é o seguinte: nós não vamos trazer fogo estranho para cá. Fogo de Deus. Nós não precisamos de outro fogo, nós precisamos fogo de Deus. Nós não conseguimos produzir o fogo de Deus. Por mais que nós, com a tecnologia, com luzes, com fumaça, com canções, gente, canções é um perigo, porque as canções mexem com as nossas emoções, e muitas das vezes a gente pode ser confundido, fogo de Deus, com as nossas emoções. Às vezes a gente só está emocionado, às vezes não, mas a gente só pode estar emocionado, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não consegue produzir fogo, e se a gente conseguir um dia produzir fogo, nós vamos ter que produzir todo dia, sabe? A gente vai produzir todo dia, por isso que nós preferimos uma congregação simples, de uma palavra simples, de um evangelho verdadeiro, sem apelação para sentimentalismo. Porque aí, quando algo mudar dentro de você, é de verdade. Não teve manipulação, não teve mexer com o seu sentimento. Se você não mudou, é porque você não mudou. É porque Deus não quis, você não buscou e tal. Mas quando mudar também, irmão, sai da frente de você também. Porque você vai ser um Rambo na mão do Senhor. Você vai matar demônio até não poder mais. Tem que ser de verdade. Se não for de verdade, não precisa. A gente tem 5 anos de igreja, a gente fica mais 5. A gente fica mais 15, 20, mas tem que ser de verdade. Tem que ser uma transformação verdadeira. Mulheres têm que ser transformadas de verdade, homens, casamento, famílias, igreja, congregação, tem que ser de verdade. Se não for de verdade, irmão, vamos continuar buscando então, ué. Vamos dobrar o nosso joelho e continuar. E vamos clamar ao Senhor. Não, Elvis, eu tenho achado esse altar muito frio. Beleza, incendeia-nos. Marca com o pastor Robson, eu quero uma oportunidade para pregar, começa a vir na SEB e vem cá e nos incendeia. Mas trem manipulado nós não vamos fazer não. Nós não vamos produzir fogo. Conferência para produzir fogo. Hoje vai ter um avivamento. Hoje? Como? Eu vou dizer, como eu tenho coragem de falar assim, não, hoje vai ter um avivamento. A pessoa tem que estar sob efeito de droga para falar um negócio desse. Se você olhar para a palavra de Deus e ver o temor dos apóstolos, e você vê homens falando assim, hoje às 19 horas, no templo tal, vai haver um avivamento, você está com problema de cabeça. Você está com problema. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Se formos cheios do Espírito Santo de Deus, se não formos cheios, seremos como a igreja de Sardes. Deus diz, conheça as suas obras, você tem fama de estar viva, mas está morta. É isso o cenário. Parece. Hoje, nesse mundo hoje, tanta coisa parece. Parece ser de Deus, parece ser um avivamento, parece transformação. Eu vou fazer para você um cálculo matemático, a quantidade de igreja que tem no Brasil, esquece Brasil, desculpa, Lagoa Santa, vamos reduzir, um negócio bem micro assim mesmo. Vamos parar da visão macro e vamos para micro. Lagoa Santa, o tanto de igreja que tem, o tanto de crente que tem, se todo mundo tivesse se transformado de verdade, Lagoa Santa seria como? Lagoa Santa seria como? É cálculo matemático. Agora pega isso no Brasil. A quantidade de pessoas, marcha para Jesus, milhões de pessoas. Se todo mundo realmente tivesse se transformado de verdade, um toque de verdade tivesse acontecido, esse avivamento que todos falam que aconteceria, no mínimo, os níveis de criminalidade tinham baixado. Mas só aumenta. Porque a gente está precisando de coisas de verdade. Ô, gente, o mundo é tão carente de verdade hoje, que quando artista secular vai para o Instagram e mostra a verdade deles, o povo hoje está batendo palma.
As pessoas estão tão carentes de verdade, que quando uma pessoa é de verdade, as pessoas gostam dela. Hoje o mundo está carente de coisas de verdade. A gente precisa buscar o Senhor, buscar esse fogo do Espírito Santo, mas a gente precisa ser de verdade. Não tem importância se durar 5 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Mas quando acontecer, tem que ser de verdade. Busque o Senhor, clame. Fala, Senhor, João Batista disse que viria aquele que vos batizaria. Ele batizou com água para arrependimento. Mas viria um maior do que ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Que esse fogo venha sobre a nossa vida, mas seja de verdade. Não que a gente passe um final de semana ou um congresso e a gente saia de lá, não muda. Charles Spurgeon dizia que não tem problema o quanto você caia no chão. O problema é do jeito que você levanta. Não tem problema cair no manto. Não tem problema. Não tem problema falar em línguas, cair no manto, não. O Senhor quer esse fogo mesmo. Mas o problema é que Ele quer que nós levantemos diferentes. Não podemos produzir o fogo, irmãos, e nem usá-lo para nossa promoção. Presta atenção. Não podemos produzir o fogo de Deus. Não podemos. Lemos o texto agora. Fogo estranho, Deus abomina. Mas a gente não pode usar o fogo para promoção. Pessoas cheias do Espírito Santo, gente, são diferentes. Sim ou não? Pessoas de verdade, cheias do Espírito Santo, são diferentes. Mas existem pessoas que estão querendo ser cheias para impressionar. Que gente cheia do Espírito Santo de Deus é diferente. O jeito dela é diferente. Ela ora diferente. A postura dela sobre as lutas da vida, a situação, sobre as adversidades, sobre tudo. O olhar dela sobre tudo é diferente. E tem pessoas que querem isso, e há um exemplo na Bíblia muito fantástico sobre isso. Está lá em Atos 8. Simão, o mago. É um homem que creu na mensagem, mas ele agora começa a andar com os apóstolos. E os apóstolos começam a orar para as pessoas, e as pessoas ficam cheias do Espírito Santo, e ele olha para os apóstolos e diz assim: quanto vocês querem por esse poder que vocês têm? Eu quero comprá-lo. Aí você fala assim, mas por que ele queria comprar? Porque o texto diz que na antiga vida que ele tinha, ele era um homem bruxo que enganava as pessoas. As pessoas diziam assim, ele tem o grande poder de Deus. Ele enganava as pessoas com o que ele fazia, homens ricos e pobres, ele enganava todos. Ele era muito conhecido, ele era muito famoso naquela região. Ele era muito famoso. E agora, quando ele começa a andar com os apóstolos, e ele vê o que os apóstolos, que era cheio do Espírito Santo, fazia, ele olha para os apóstolos e fala assim, uma oportunidade que eu tenho de ser como eu era antes. Eu tenho agora a oportunidade de impressionar, como lá no mundo eu impressionava, agora aqui eu tenho a oportunidade de impressionar. E a igreja hoje parece que o altar virou um lugar de impressionar as pessoas. As pessoas querem ser cheias do Espírito Santo para a sua promoção, para a sua autopromoção. Porque sim, você ser cheio do Espírito Santo em um mundo escuro, corrompido, do jeito que está hoje, causa alguma notoriedade da sociedade na sua vida. Todo mundo vai querer te ouvir, falar, cantar. Todo mundo quer um conselho de quem é cheio do Espírito Santo. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas aí a pessoa vem do mundo e fala assim, uau, eu tenho uma oportunidade aqui. Homens e mulheres oportunistas, como o mago, como Simão, o mago, falou assim, eu compro. Quanto custa esse poder seus aí? Me dá, senhor, me dá, porque se eu tiver ele, eu vou conseguir fazer a mesma coisa que eu fazia com as minhas bruxarias. Eu vou conseguir impressionar as pessoas. Eu vou conseguir impressionar. E mais uma vez, para ser cheio do Espírito Santo, é preciso arrependimento e santificação. O caminho é sempre a santificação, consagração, e depois você é cheio do Espírito Santo, não o contrário. Por isso que eu sempre digo aqui na igreja, Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo, viver uma vida plena, só essa mensagem pura e seca, ela está incompleta. Não pode, é contra os princípios de Deus, você ser cheio do Espírito Santo e viver uma vida em pecado. Como você prova isso? É só a gente ler a Bíblia.
Abre Atos 2. Nós vamos ler do 36 ao 38. A gente, de alguma forma, a gente quer correr de santidade, porque dá um trabalho. Dá um trabalho, dá um trabalho, dá um trabalho. Porque é negar a si mesmo, como Jesus falou. É negar sua natureza. Por dentro, você está queimando assim, ó, vontade de fazer trem errado. Sabe? A Bíblia diz que a carne não está sujeita à lei de Deus. Então é sua carne assim, ó, doido para fazer um trem errado. Então, de uma forma ou de outra, a gente quer correr, a gente quer pular essa etapa. A gente quer pular essa etapa. E o melhor jeito de querer pular essa etapa é tentar trazer para a igreja, de hoje, seja cheio do Espírito Santo. Mas como? Ao apóstolo Pedro, após a descida do Espírito Santo, eles terem vistos línguas repartidas como de fogo, todos começaram a falar em outras línguas. E homens de judeus de outras regiões estavam ali na hora, e começou a olhar para aqueles homens galileus, que eram tidos como homens ignorantes, homens matutos. Eles olharam para eles e falaram assim: como ele, sendo galileu, está falando a nossa língua, todas essas línguas estrangeiras aqui? Eles só podem estar bêbados. O apóstolo Pedro levanta e fala assim: não é sobre isso, é apenas 9 horas da manhã, nós não estamos bêbados. Isso, o que está acontecendo aqui, é o descrito em Joel. Joel 2, 28, que eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Jovens profetizarão e velhos terão sonhos. E o apóstolo Pedro começa a falar que aquilo que está acontecendo ali era uma promessa do Pai. Jesus tinha prometido o Espírito, e eles viriam. E Pedro começa a fazer um discurso, e 5.000 pessoas se convertem. Mas antes das 5.000 pessoas converter, Pedro, no versículo, a partir do 36, vamos ler. Ele diz assim: portanto que todo Israel fique certo disso. No final do seu sermão: portanto que todo Israel fique certo disso. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Aleluia. Quando ouviram isso, ficaram aflitos. Olha, quando eles ouviram a pregação de Pedro, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e os apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se cada um de vocês, sejam batizados em nome de Jesus para o perdão de pecados para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito. Quando Pedro pregou para eles, eles falaram assim: opa, verdade, está no Velho Testamento, está nos profetas. Joel tinha falado, eles creram na palavra de Pedro, mas eles olharam para Pedro e falaram assim: ô Pedro, mas e agora, o que a gente faz? Pedro falou: santifiquem-se, arrependa-se para perdão de pecados, busque ao Senhor e receberão o dom do Espírito Santo. Dom do Espírito Santo. Então, quando Paulo dá uma ordem à igreja, não é um sugestivo. Não apagueis o Espírito, não é sugestivo. Ele não está falando assim: quando vocês não estiverem fazendo nada, mais de boa, busquem, sejam cheios do Espírito Santo, queimem no Espírito Santo. Não é isso. Ele está dizendo: não apaguem o Espírito Santo. Não embriagueis com vinhos, mas sejam cheios do Espírito Santo de Deus. É uma ordem. Quando ele está dando essa ordem, ele está dizendo: o caminho é um caminho de santificação, um caminho de oração, um caminho de luta, para que vocês possam sim viver. Quantos estão entendendo, irmãos? Que isso é vital para a nossa vida. Quantos estão entendendo que sem isso, não dá para a gente continuar vivendo? Não dá para a gente viver, a gente precisa, irmão, da capacidade. Nós estamos vivendo um tempo que todo mundo sabe que é errado e que é certo. O próprio apóstolo Paulo diz que o homem nasceu já no coração, gravado a lei de Deus. Ainda que o homem não soubesse, nunca tivesse contato com a lei do Senhor, o homem sabe que é errado matar. O homem sabe o que é errado, está gravado no coração, a lei dele. Só que o homem suprime essa verdade. Agora, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, todo mundo sabe o que é errado, o que é certo e o que é errado. Só nessa igreja aqui tem 5 anos que nós estamos balangando beijo aqui, falando que é certo, que é errado, que é certo, que é errado, que é certo, que é errado. O que a gente precisa é a capacidade para fazer aquilo que a gente já sabe. A gente sabe o que a gente deve fazer, irmão. A gente sabe.
Para de bobagem, a gente sabe o que a gente precisa fazer, só. A gente só não consegue. Sim ou não? Ou tem alguém desinformado assim, nossa, então não pode adulterar, então não? Não, então não pode fazer, não pode falar. Ah, então não pode falar palavrão, então não? Pode falar palavras torpes, então não? Todo mundo sabe. Todo mundo sabe, a gente precisa da capacidade de fazer a coisa certa. E é só sendo cheio do Espírito Santo de Deus. É só sendo cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus não é apenas para moveres sobrenaturais. O Espírito Santo de Deus, Deus não mandou o teu Espírito, não cumpriu a promessa para o Espírito Santo de Deus para a gente ficar só falando em línguas, profetizando, no manto, sentindo a presença dEle, caindo. É para muito mais. Faz parte da vida cristã. Eu acredito sim que diante da presença de Deus, quando o Espírito Santo de Deus toca um homem, toca uma mulher, é diferente. Como Davi dançou diante da arca de Deus e Mical repreendeu. Eu acredito sim que quando Deus toca, Deus chega. Eu acredito sim que há manifestações sobrenaturais, há línguas, profecias. Eu acredito sim. Mas não é só para isso. Não é só para isso. Devemos buscar os dons do Espírito Santo. Devemos buscar esse poder do alto. Mas tem hora que falar em língua e profecia não resolve. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo, por exemplo, no casamento, na vida em comunidade, no trabalho. Sabia não? Ah, achou que o Espírito Santo era só no corinho de fogo, domingo, na igreja. Deus cumpriria a sua promessa de mandar o Consolador sobre a sua igreja, para quê? Para a gente ficar só nisso. É para tudo na vida. É no casamento, é na vida em comunidade, é no trabalho. Hoje, no trabalho, essa semana eu assentei cerâmica na minha casa, irmão. E Deus é minha testemunha, que eu pedi Ele do alto sabedoria. Eu falei, Jesus, seu filho aqui, quem vos fala, nunca sentou cerâmica, só me ajuda? Assentei cerâmica lá em casa. Tomei depois Dorflex, Toralalamina com dorsoflaquerina, 500 miligramas, sei lá, foi tanto remédio que eu tomei para minhas costas parar de doer. Barbosa arrumou tanto remédio lá, minha coluna pegava até fogo. E eu levantava assim, irmão, levantava pedindo para Deus, Jesus, só um pouquinho daquela força de sanção, senhor, me presta aí só um pouquinho para me acabar essa cerâmica. Assim, faltava 2 peças. E eu, mentira, gente. E eu pedindo a Deus, mas eu conseguia sentar uma cerâmica lá em casa. Eu conseguia sentar. É no trabalho. Provérbios 10, 4 diz que as mãos preguiçosas empobrecem o homem. O homem precisa do Espírito Santo, a mulher precisa do Espírito Santo para trabalhar. Amanhã é segunda. Não, gente, queria desanimar vocês, não. Desculpa lembrar vocês. Desculpa, foi mal. Nó, que climão, hein? Mas amanhã é segunda. O que a gente precisa amanhã cedo? Ainda mais se Dani chamar para o rolê agora, depois. Precisa do Espírito Santo para acordar. Para falar assim, Deus, me ajuda. E pesa a mão na Dani. Em nome de Jesus. A gente precisa ser cheio. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para viver em comunidade. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para não ser um egoísta. Filipenses 2,4 diz assim, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Que dia que você consegue não cuidar só dos seus problemas, mas dos problemas dos outros? Só o dia que você for cheio do Espírito Santo. Você, sozinho, com esse coraçãozinho seu de pedra aí, nunca na vida. Nunca, mas nunca você vai conseguir. A gente precisa disso. Sabe por quê, irmãos? Que eu estou descobrindo, meus cabelos brancos, minha experiência que eu estou adquirindo na vida, está me fazendo entender que muitas das vezes as pessoas, a debilidade que ela tem nos relacionamentos interpessoais na igreja, não tem a ver com timidez. Não tem a ver com timidez. É egoísmo. É quando você não tem nada para oferecer. Eu não tenho nada para oferecer para você, por que você vai ficar rindo para mim? Para que você vai ficar querendo ir lá na minha casa? Eu não tenho nada. Eu não consigo te arrumar um emprego, só. Eu não entendo, você entende Bíblia mais que eu não sei te ensinar nada, eu não vou poder te passar um canal de nada. Na minha casa a comida é 10 vezes mais simples que na sua.
Você não enxerga nada em mim. Eu não tenho um papo legal. Você sabe falar de Elon Musk, de foguete, de Marte, de não sei o quê. Eu não sei falar de nada. Eu não sei falar de nada. Aí você não se interessa. Não é timidez, muitas das vezes, sabia? Em alguns casos, lá ou cá, assim, você não enche a mão assim. Muitas das vezes numa igreja, o problema é timidez. Muitas vezes é egoísmo. Muitas vezes é egoísmo. Não é que a pessoa é reservada. A pessoa é egoísta só. Quando chega gente rica, como quando Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, adverte a igreja, para os ricos, vocês ficam rindo, né? Para os ricos tem os melhores lugares nas igrejas. Você já viu gente tímida e reservada na hora que chega um rico? Ele, opa, tudo bom? Tá, eu todo feliz. Uai, não era tímido? Não era reservado? Não gostava muito de bater papo? Uai, começou a gostar agora por quê? Chega o pastor, chega então todo mundo fica rindo? Ah, para! Não é não, senhor, não é timidez não. Muitas vezes é egoísmo. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para parar com essa palhaçada. A gente precisa ser cheio do Espírito Santo para parar de quando entrar alguém mais, de uma classezinha melhor na igreja, nós ficar igual bobo. E o mais feio é que a pessoa sabe, tá? A pessoa sabe. Quem está sendo, o que fica lá babando lá, o outro sabe. É mais feio ainda que a pessoa sabe. Político, essa gente importante, gente rica, sabe. Quando tem um pobre besta que fica rindo, ele sabe. É feio para você. É muito feio. É muito feio. Tivemos um encontro de casal ano passado. Lá no Vespasiano. Foi uma noite de jantar maravilhosa. Estava lá, vice-prefeito, candidato a prefeito de Lagoa Santa. O Alexandre convidou ele, Breno. Oh, meu filho. Ô, Breno, obrigado lá, viu? Deus te abençoe, Deus cumpra as promessas da sua vida. Amém. Tem negócio de ficar muita firula, muita pompa, não, senhor? Muita firula, muita pompa, não, porque a pessoa sabe. Não é destratando, nem tratando menos, nem tratando mais. É tratando normal, porque a pessoa sabe. Passei em todas as mesas, conversei com todo mundo, sentei com eles 5 minutos, igual fiquei nas outras mesas. Mentira, nas outras mesas fiquei mais. Dos irmãos do Robinho, fiquei mais. Porque a pessoa sabe. Você gosta mesmo da pessoa, ore por ela, busque, clame, dá um conselho para ela, faça alguma coisa pela vida dela, mas a gente não pode fazer isso não. No casamento, a gente precisa do Espírito Santo de Deus no nosso casamento. Que eu vou até rir, porque sem o Espírito Santo de Deus, irmãos, se você está tentando levar o casamento sem o Espírito Santo de Deus, aqui ó, uma salva de palmas para você, você é herói demais. Você é herói demais. Na verdade, o texto que nós lemos de Efésios 6, 5, 18, que diz que não embriagueis com vinho, aquilo é uma introdução para falar sobre os casamentos. Aquilo é para falar sobre os casamentos. Serem cheios do Espírito Santo. As mulheres precisam ser cheias do Espírito Santo. Para ter coragem, eu li um texto hoje para Thaís, de 2 Pedro, que fala para as mulheres não estabelecer a sua vida sobre enfeite exterior, sobre ouro, joias, pratas, qualquer tipo de beleza exterior, mas se firmar no espírito dócil, que é isso que Deus agrada. E as mulheres tiraram exemplo como as santas mulheres do passado, como Sara, que era submissa a Abraão. E sabe o que o texto termina dizendo? Para as mulheres fazerem sempre o bem e terem coragem de executar isso. Precisa do Espírito Santo de Deus para ser uma mulher de Deus, precisa ser cheia do Espírito Santo. Para você ser uma CEO lá do mundo, fazer qualquer coisa, irmã, você precisa só estudar, fazer sua carreira de trabalho. Agora, para ser como a Bíblia quer, você precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Mulheres precisam ser cheias do Espírito Santo de Deus para não ser manipuladoras, sensuais, rixosas. O homem precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para não ser um homem depravado. Mulher sem o Espírito Santo de Deus é igual Dalila. É manipuladora. Mulher sem o Espírito Santo de Deus é igual Herodias. É manipuladora. Usa da sua sensualidade, usa do seu corpo, usa da sua persuasão que Deus deu para uma boa causa, para persuadir e bagunçar o lar. Bagunçar a igreja, fazer tudo. Mulher precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Homem precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus para não ser depravado. Ô gente, mulher
sem o Espírito Santo de Deus, não sabe lidar com a beleza. Conselho de milhões aqui, eu tinha que cobrar isso aqui que eu vou falar com vocês. Não podia ser de graça, não. Mulher sem o Espírito Santo de Deus não pode ser bonita. Mulher sem o Espírito Santo de Deus, é homem com dinheiro. Você dá para um homem dinheiro e carro, menino, mas ele endemonia, vira um lobisomem, lua cheia, no acidente assim, vira Satanás andando nessa terra. Não tem Emanuel, tem Capetel, é o demônio, é demônio andando nessa terra. Homem sem o Espírito Santo de Deus, com dinheiro no banco e com um carro bonito, sem o Espírito Santo de Deus, sai da frente. E mulher também. Mulher sem o Espírito Santo de Deus. Botou um silicone. Deu uma lipo. Botou um mega, filho. Sai da frente. Sai da frente. É capetel também. É o capeta na terra. É o capeta na terra. Mulher sem o Espírito Santo de Deus. Eu sou de uma tese. É uma opinião minha particular. Você não precisa aceitar essa. Mulher sem o Espírito Santo de Deus tem que ser feia. E homem sem o Espírito Santo de Deus tem que ser quebrado. Tem que pagar as contas do mês. Assim, não pode sobrar, tirar da dízimo, pagar as contas, assim, não sobrar nem R$1. Porque se sobrar um dinheirinho no bolso, até o jeito de andar dele já muda. Já chega no supermercado com os filhos. O que você quer, minha filha? Eu quero Kinder Ovo, papai. Pode pegar, minha filha. Aí começa as manias de grandeza. Vamos ali comer um cachorro-quente. Não, gente, que isso? Vamos na travessia, vamos que madeira ali, que é sanduíche caro de Satanás lá, vamos lá na madeira. Aí começa as manias de grandeza. E mulher também não pode ficar bonita, só. Mulher sem o Espírito de Deus, ficar bonita, na igreja de domingo é um fashion week gospel. Aí começa, uma nojeira danada. Deus me livre. A gente precisa buscar o Espírito Santo de Deus. E para a gente poder terminar, irmãos. Mulher sem o Espírito Santo de Deus tem que ser feia. Isso aí, seu Raimundo. Você pode abrir sua Bíblia em 1 Coríntios 2, 12 e 13, para a gente poder finalizar. Capetel. Primeira Coríntios 2, a partir do 12. Amém? Diz assim: nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para uma finalidade, irmãos, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas por quem? Pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Vamos acabar de uma vez por todas com esse estigma que tem dentro da igreja brasileira. Ou é doutrina, ou é o Espírito. Ou é zeloso pela palavra, ou é do manto. Vamos parar com essa bobagem. Vamos crescer como igreja do Senhor. Vamos parar de ser menino na fé e parar de acreditar nessas bobagens. Parar de acreditar que quem ama a palavra do Senhor, é zeloso pela palavra do Senhor, não é uma pessoa espiritual, porque a própria palavra está dizendo que não é isso que acontece. Delas também temos falado, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Sabe o que Martinho Lutero dizia? Qual é o mais importante? Qual é o mais importante? A oração ou a palavra? Ele fala assim: pergunte a um pássaro, o que é mais importante? A asa da esquerda ou a asa da direita? A gente precisa parar com esse estigma. E entender que as coisas caminham lado a lado.
lado a lado. Os apóstolos, quando foram confrontados sobre o ministério eclesiástico, falaram: olha, as pessoas estão sendo injustiçadas com a divisão da comida, das ofertas, uns estão ficando sem. Então ele falou assim: vamos levantar homens para que possam ajudar no ministério, porque nós não podemos deixar de lado o ministério da oração e da palavra. Os apóstolos falaram assim: olha, gente, nós vamos pegar pessoas, vamos atribuir funções, porque a gente não pode deixar de lado o ministério da oração e da palavra. Os apóstolos, eles oravam e tinham um zelo tremendo pela palavra de Deus. Os apóstolos sabiam que era um desafio a leitura, a compreensão da palavra de Deus. O próprio apóstolo Pedro diz, no final da sua última carta, que o apóstolo Paulo escrevia coisas que eram difíceis de entender. Isso está escrito na sua Bíblia. No último capítulo de 2 Pedro, o apóstolo Pedro está dizendo que as cartas de Paulo são difíceis de entender. Está vendo? Dá um alento para nós, não é nós que não entende, nós que é meio burrinho, não. É porque é difícil de entender. Por isso tem que ter zelo, por isso tem que comprar livro, por isso tem que ler. Chegou um livro lá em casa esses dias, semana passada, do Hernando Dias Lopes. Falei: meu Deus, isso é uma lista telefone, mandaram errado aqui para casa. Eu não sabia que o livro era dessa grossura, não, hein? Não tinha comprado, não, mas desse tamanho assim. Falei: sangue do Cordeiro. Quando eu acabar de ler isso aqui, Jesus voltou. Vou ter que levar ele para o céu para me acabar de ler ele. Porque é uma dedicação. A palavra e a oração, porque ele diz que nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus não tem dado. Paulo falou assim: nós precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo para entender a palavra de Deus. O Espírito Santo não está desconectado com a palavra de Deus. Ou você é do manto, ou você é da palavra. Você é de Deus, da oração e da palavra. Da oração e da palavra. Amanhã tem culto de oração aqui, ó. Interceda. Segunda-feira passada, pelo menos que eu vi, que eu estava de joelho. Estava de joelho. Eu, Robin, Vanessa e o Alisson. Eu não fiquei de joelho 1 hora, porque eu cheguei 15 minutos atrasado. Eu fiquei 45 minutos de joelho orado. O Alisson com 1 hora, Vanessa 1 hora, Robin 1 hora. Foi assim, de Deus, cara. De Deus, de Deus, de Deus. Nós começamos a orar e parece que quanto tempo mais ia chegando para o final, mais a intensidade aumentava, E a gente estava orando. Você pode, meu irmão, ler o que você quiser. Você pode ter a teologia que você quiser. Você pode buscar o Senhor o tanto que você quiser, sem o Espírito de Deus, como o apóstolo Paulo diz, ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais. Sabe o que é verdades espirituais? Sabe aquela pessoa que lê, e fala assim: quê? Não entendi nada, isso aqui não serve para nada. Porque se fosse uma simples leitura, você concorda comigo que se fosse ler por ler, muita gente era assim, grande na fé, na teologia, se fosse ler por ler. Não é uma leitura pela leitura. São realidades espirituais, interpretando verdades espirituais. Para isso você precisa do Espírito Santo de Deus. Para isso você não pode deixar o Espírito Santo de Deus apagar na sua vida. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. Você pode ficar de pé essa noite. O Espírito Santo de Deus é para você, é para a igreja do Senhor. Jesus disse que o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê e nem conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. É o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, a qual Deus atribuiu essa responsabilidade a cada um de nós, a colocar lenha nesse fogo, a manter esse fogo aceso, a buscar pela sua presença, a buscar pela sua intensidade dentro de nós. Ei, não tem a ver com a pregação, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com a canção, não tem a ver com a fase da vida que você está passando. Tem a ver o tanto que o Espírito Santo está intenso ou não intenso dentro de você. Tem a ver
tem a ver com o quanto você está buscando. O Senhor não vai fazer isso por você. O Senhor já acendeu o fogo. Você precisa manter esse fogo aceso. Amém? Antes de eu passar para o pastor Robson, eu queria falar para você que nós vamos fazer algo agora muito importante, que é ceiar. E quem conduz a Santa Ceia é o Espírito Santo de Deus. Só Ele traz a consciência que um simples, preste atenção no que eu vou falar com você. Só o Espírito Santo de Deus traz a consciência que um simples copinho com suco de uva e um pedaço de pão simboliza o sangue e o corpo de Jesus. Só Ele. Sem o Espírito Santo aqui, essa cerimônia não faz sentido para você. Você pensa assim, o que eu estou fazendo? Era para mim estar em casa. Agora o Espírito Santo de Deus traz a consciência que Ele está aqui. Está no meio de nós. Está no meio de nós. Passeando entre a igreja. Ele está no meio de nós. Deus te abençoe, querido. Feche seus olhos para a gente poder fazer essa última oração. Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, Deus, nos ajuda, Senhor. Espírito Santo de Deus, traz essa consciência em nosso coração de quanto é importante buscá-lo, Senhor. Deus traz, acende esse fogo em nosso coração, Deus, e nos ajuda a manter esse fogo aceso, Pai. Oh, Jesus, tantas as coisas que não estamos conseguindo avançar em nossa vida. É o fogo do Espírito que apagou. Tantos pecados que não conseguimos superar. É o fogo do Espírito que apagou. Tantas coisas, Senhor, tanta falta de comunhão, falta de relacionamento com a Tua palavra, Senhor. Tanta frieza que não conseguimos sair desse lugar. É o Espírito Santo de Deus que se apagou dentro de nós. Mas acende Ele hoje, Deus, para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se sentar em nome de Jesus? Então, esse momento da Santa Ceia é o momento em que cada um de nós tem a obrigação de olhar para si. A ceia não é o lugar de olharmos para os outros, procurarmos os defeitos uns dos outros. Jesus à mesa, na última ceia com seus discípulos, ele pega uma bacia, enche aquela bacia de água, pega uma toalha, coloca sobre os seus lombos e começa a lavar os pés uns dos outros. É um ato de suprema humildade. E esse momento é o momento de nós olharmos para nós. Eu sempre falo isso e não vou me cansar de falar que não existe ninguém melhor que os outros aqui. Todos somos falhos, em busca da perfeição, em busca de um Deus que é perfeito. Todos nós somos falhos. É inaceitável que você olhe para o irmão do seu lado e fale assim: você vai tomar Santa Ceia? Porque quem tem o direito de fazer isso não fez. Ao invés de acusar, decidiu lavar os nossos pés. É o momento em que nós devemos olhar para dentro de nós. Olhar para você, porque a palavra de Deus pede para você analisar a si mesmo e comer da ceia. Então é um momento em que você deve olhar para você, sim. E eu garanto para você que você só vai encontrar coisa errada quando você olhar para você. Aí o que você faz? Olha para Jesus, peça perdão. Porque é uma forma de nos mantermos acesos. É uma forma de nós nos mantermos ligados no corpo de Cristo. É uma forma de nós nos mantermos na igreja, na comunhão. É a Santa Ceia. Gostaria de ler com vocês João capítulo 13, versículo 14 e 17. João 13, 14 e 17.
vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticassem. Santa Ceia. Jesus, quando ele citou essa palavra, ele estava fazendo a última ceia, a última comunhão com os seus discípulos, e ele disse isso. Agora que vocês sabem dessas coisas, felizes serão se as praticassem. Nós somos um corpo, membros que compõem um corpo. Cristo olha para vocês hoje e ele vê uma igreja unificada. Mas nesse momento agora é o momento de você olhar para você. Eu convido você a fechar os seus olhos e tenta procurar dentro de você. Tenta não, você não vai precisar de fazer muito esforço, mas olhe para dentro de você e procure as falhas e peça perdão por essas falhas. A sua oração deve ser: Senhor, eu não mereço essa santa ceia. Eu não mereço porque ela é santa. Eu não mereço. Mas o único digno, o único santo que está à mesa, o único que não tem pecado é aquele que entregou a vida por você naquela cruz. Cristo, sem falhas, em tudo foi tentado, porém sem pecado. E é por Ele que nós existimos. É por Ele que nós vivemos. É por causa dEle que nós estamos aqui. E é uma caminhada, uma vida inteira. Aquele que permanecer até o fim será salvo. Você encontrou tantas falhas dentro de você? Está vendo? É isso aí. Peça perdão. Isso, ora ao Senhor, fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados, pelas minhas falhas, Deus. Deus, eu não mereço me assentar à mesa. Eu não mereço por causa do meu pecado, por causa da minha falha. Porque, Deus, eu tenho transgredido contra o Senhor. Deus, eu tenho falhado com o meu irmão, eu tenho falhado como igreja, eu tenho falhado como pastor. Deus, perdoe os meus pecados. Perdoe os meus pecados, Jesus. Perdoe as minhas falhas. Perdoe as minhas falhas. Aleluia. Obrigado, Senhor. Lucas capítulo 22, versículo 15. Está escrito assim, meus irmãos: e disse-lhes: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra o reino de Deus. Quero convidar aqui o nosso irmão Carlinhos e meu sogro. Vem cá, em nome de Jesus. Vem cá, não, vai lá em cima, lá. A ceia está lá em cima. Eu vou pedir para, assim que vocês receberem o suco, que representa o sangue de Jesus, e o pão, que representa o corpo de Jesus, assim que você pegar os dois elementos, você se coloca de pé. Amém? Em nome de Jesus. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Sei que estás aqui, posso sentir o teu calor. Vem me envolver, me constranger com teu amor. Filho de Davi, compaixão de mim, toca nos meus olhos,
faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver, eu quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver. Sei que estás aqui, posso sentir o seu calor. Vem me envolver, me constranger com seu amor. Sei que estás aqui, Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, nos meus olhos, pois eu quero te ver, quero te ver, quero te ver. Eu quero te ver, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. Filho de Davi, tem compaixão de mim, toca nos meus olhos, pois eu quero te ver.
Irmãos, um dia nós não precisaremos mais do pão feito de padaria, não precisaremos mais desse suco de uva, não precisaremos mais, porque um dia nós estaremos frente a frente, face a face com o Senhor Jesus. Mas até que isso aconteça, nós faremos isso todas as vezes que nos lembrarmos dele. Amém? Você crê nisso, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele disse, recebendo um cálice, ele deu graças. Repete comigo, graças a Deus. Levante o seu cálice e diz, graças a Deus. E ele disse, tomem isso e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não mais beberei até que se cumpra o reino de Deus. E tomando o pão, repete comigo, graças a Deus, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Repete comigo, é em sua memória, Senhor. É em sua memória, Jesus. Podeis comer do pão, em nome de Jesus. Podeis beber do suco, que representa o sangue do Senhor Jesus. Santo, Santo.
veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade, na nova Jerusalém. Tua noiva vai entrar. Eu quero pedir algo para a gente encerrar. Gostaria que você desse as mãos para a pessoa que está do seu lado. Vamos fechar esse corredor aqui, em nome de Jesus. Dá as mãos. Vamos fazer igual nós fazíamos antigamente. Você lembra? Você lembra? Que coisa linda. Vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor pela união dessa igreja. Que Ele possa encontrar essa igreja desse jeito. E eu estou muito feliz porque o Senhor Fernando está aqui, gente. Eu estou muito feliz. Deus escuta as orações, hein? Obrigado por você ter vindo. Que surpresa, que bom. Volte sempre. Amém? Vamos orar ao Senhor. Olha, se você estiver sentindo alguma dor, qualquer coisa, eu peço para você lembrar dessa dor. Lembra dessa dor, em nome de Jesus. Nós vamos orar. Deus, Ele tem os seus feitos, Ele tem os seus milagres. E eu acredito que nada tem o poder de impedir esse poder. Em nome de Jesus, se não for você que estiver sentindo alguma dor, lembra dessa pessoa que está doente, que precisa dessa oração. Em nome de Jesus, vamos orar? Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus, como igreja do Senhor, nós queremos Te agradecer por esse momento, Deus. E sabemos que o Senhor pode fazer muito mais no nosso meio. Pai, nesse momento nós trazemos à memória aquela pessoa que está doente, que está enferma. Deus, a Tua palavra diz que a oração do justo tem os seus efeitos, e nesse momento nós oramos, porque cremos, Deus, trazemos a memória e repreendemos essa doença. Deus, nós repreendemos essa dor, esse incômodo, essa inflamação, nós repreendemos o câncer, nós repreendemos tudo que não provém do Senhor. Espírito Santo que habita nessa pessoa, tome todo o corpo, para que não exista lugar para a doença. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos por essa igreja, Te agradecemos pela cura que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Nós cremos, por isso falamos, nós cremos, por isso oramos ao Senhor. Não oramos a um Deus morto, nós oramos a um Deus vivo, ao único Deus, ao único Senhor, o nosso único Redentor. Pai, em nome de Jesus, nós cremos, Deus, na autoridade da Tua palavra. Por isso, Deus, nós Te agradecemos pela Tua cura. Nós cremos e exercemos, Deus, a nossa fé segundo a Tua palavra. Deus, e mais que uma cura, liberta essa pessoa, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais que a cura, que seja a salvação. Oh Deus, em nome de Jesus, cumpra o Teu querer, meu Deus, e a Tua vontade em nós, no nosso meio, para louvor e glória do Teu santo nome. Nós cremos e dizemos amém, amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Estenda suas mãos, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do nosso Espírito Santo e que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um aqui. Em nome de Jesus, você crê, diz amém? Ide para casa, que o Senhor abençoe sua vida, em nome de Jesus. Aleluia.